Boa tarde, estou aqui mais uma vez para fazer uma live e vou estar aqui iniciando fazendo uma oração para que Deus possa abençoar você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Deus tremendo e santo, peço agora que você venha entrar nesses lares agora, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha repreender toda a fúria, toda obra contrária, toda a maldição, toda praga, todo levante das trevas está repreendido agora em nome de Jesus. Que todo bloqueio, que toda fofoca, que todo mexerico cai por terra. Abre as portas e janelas do céu agora, Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo. Visita cada casa, cada lar, Senhor, cada problema, cada necessidade. Eu te peço agora, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Está aqui lendo a palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de João 3,16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui a palavra do Senhor está falando que Deus enviou o seu Filho Jesus ao mundo. Ele enviou o seu Filho ao mundo, o seu Filho unigênito, para que eu e você não perecesse, mas que nós tivesse a vida eterna. E para que isso aconteça, nós temos que nos entregar a Jesus, a abrir o nosso coração para Deus, para Jesus Cristo, porque Ele enviou o seu único Filho. Ele deu o que Ele tinha de melhor por mim e por você. Ele deu o que Ele tinha de melhor, o seu único Filho. Você teria coragem de fazer isso, papai e mamãe? Não teria, né? Coragem de dar seu filho ou a sua filha? Não tinha, né? Eu não tinha. Eu não tenho coragem. Mas Deus teve. Deus teve coragem de dar seu único filho. Por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Ele ama eu, Ele ama você. Ele quer te libertar. Ele quer te salvar. Libertar de tudo quanto é vício. De tudo quanto é mal que te oprime. De tudo aquilo que te sufoca. De tudo aquilo que tira a tua força. De tudo aquilo que faz você fracassar, derrotar. Jesus veio para isso. Jesus veio libertar os cativos e oprimidos. A palavra dele fala que ele veio libertar os cativos e oprimidos. Por isso que ele fala no Evangelho de João, no Evangelho de Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então ele veio para libertar os cativos e os oprimidos, abrir os olhos dos cegos. Ele veio para isso. Ele veio para te dar uma nova vida. Ele veio para escrever uma nova história para você transformar a tua casa, transformar tudo aquilo que você tem que até hoje não deu certo, que é a tua vida financeira, talvez a tua vida sentimental, a tua vida espiritual. Como você se encontra com Deus hoje? Será que você encontra próximo de Deus ou será que você se encontra afastado de Deus? Será que você tem tido paz? Ou será que você está com vazio na tua alma? Será que você está com vazio no seu coração? Será que você está angustiado? Como você se encontra nessa tarde? Como você se encontra? Com amor no coração ou com amargura de alma, de espírito? Mas eu vim trazer para você aquele que liberta, aquele que transforma, aquele que cura e sara toda ferida. E quem é esse? Jesus Cristo. Ele veio ao mundo para curar as feridas, para libertar as almas cativas, aqueles que não têm força mais. Muitas vezes nós lutamos com as nossas próprias forças e não conseguimos sair do lugar. Mas quando nós pedimos para Jesus resolver o nosso problema, entrar na nossa casa e fazer uma mudança, fazer uma transformação, fazer uma libertação, porque aquilo que nós não conseguimos fazer, aquilo que não está no nosso alcance, aquilo que nós já tentamos fazer com as nossas próprias mãos e não conseguimos, é só Deus. Porque só Deus tem o poder de operar um milagre.
Só Deus tem o poder de fazer o impossível. E qual é o impossível na tua vida? O que está acontecendo que tem tirado a tua paz? O que está tirando o teu foco? Que tem te angustiado o teu coração? O que é que está acontecendo? Coloca diante de Deus esse problema. Coloca diante do Senhor agora neste momento. O que está acontecendo? É as portas que estão trancadas? Talvez você olhe para a direita, talvez você olhe para a esquerda e você não vê uma resposta. Talvez você não vê uma saída. Mas Jesus, Ele é a saída. Ele é a porta de escape. Quantas vezes eu me encontrava em situações difíceis e adversas e eu olhava agora, não tem jeito mais. Sabe quando você olha para trás, olha para a direita, olha para a esquerda, você fala, acabou, não tem mais jeito. Mas quando eu olho para cima, eu olho para o céu, eu vejo meu socorro. Aí eu achei meu socorro. Porque a palavra do Senhor fala, eleva os meus olhos para o alto, de onde me vem o socorro. E o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então o nosso socorro vem do Senhor que está lá em Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, e não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Deus, Ele não dorme. Deus, Ele não tosqueneja, decaço e decanto. Deus, Ele faz tudo aquilo que lhe apraz. Deus faz tudo aquilo que lhe agrada. Deus faz tudo aquilo que é da sua vontade. Tudo aquilo que é da vontade dEle, Ele faz. Porque Deus só é amor, Ele só faz aquilo que é bom. Mas o inimigo da nossa alma não, que é o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Tudo de ruim, de errado que acontece, você pode saber que é ele que está por trás, ele tem um dedo dele ali para atrapalhar. Qual que é que está acontecendo? Tem alguma coisa te atrapalhando? Está tirando tua paz, a tua felicidade? Tem alguma coisa que não está deixando você ser feliz? Você pode saber que não é Deus, é o inimigo. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para destruir o casamento, para tirar a felicidade das pessoas. Ele coloca o ódio no coração das pessoas. Ele coloca a inveja. Ele permite você passar vergonha até. Ele faz a gente até passar vergonha. Ele usa das pessoas para envergonhar a gente. É ele que faz isso. Mas Jesus não. Jesus, ele é amor. Mas também ele é justiça. Ele fecha as portas para aquele que quer fechar as portas para você. Ele abre os caminhos para você. Deus, ele é aquele que abre os teus caminhos. E desembaraça os teus caminhos. Talvez o teu caminho hoje, a tua vida hoje está embaraçada. Talvez você não consegue sair do lugar, está emaranhado. Mas Deus, ele veio para abrir teus caminhos. Ele abre os caminhos para você passar. Ele acalma a tempestade, ele acalma a fúria do mar. O que está se passando com você nesta tarde? Deus hoje veio até para tirar tuas dúvidas. Então, às vezes você tem dúvida a respeito da palavra de Deus. Mas Jesus, ele liberta, ele cura, ele salva, ele transforma. Antes eu não conhecia a palavra de Deus. Antes eu não conhecia, eu não tinha um entendimento. E quando a gente às vezes não conhece a palavra de Deus, às vezes a gente erra, achando que está acertando. Como está lá em Oséias, acho que não me engano 9, a palavra do Senhor fala assim: errais por não conhecer a palavra de Deus, as sagradas escrituras, e nem o poder de Deus. E muitas vezes nós erramos por quê? Porque nós não conhecemos a palavra. Nós não conhecemos a Bíblia, tudo que está escrito aqui, ó. Foi tudo escrito, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, de Gênesis a Apocalipse. E ela foi escrita para quê? Para que nós lermos ela. Jesus deixou aqui tudo que nós precisamos para nós vivermos em paz, para nós ser felizes, para nós ter força, graça, refrigério. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é a boca de Deus falando. Ela tem poder, ela liberta. Ela tem paz, ela dá saúde na tua alma. Como eu falei aqui, ele veio para libertar os cativos e oprimidos. Jesus veio para isso. Lá no Evangelho de João 5,39, a palavra de Deus fala assim: examinai as escrituras, porque vós cuidai ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, para que nós possamos compreender Deus, entender Deus,
e qual é a vontade perfeita dele para a nossa vida, é você examinar a palavra dele. Jesus fala, sede minhas testemunhas, o apóstolo Paulo fala, sede minhas testemunhas, como eu sou de Cristo, como eu sou de Jesus, sede meus imitadores. Então, se nós começarmos a ler a palavra de Deus, Deus vai começar a abrir o nosso entendimento. Deus vai começar a abrir a nossa mente do que é certo, do que é errado, do que você pode fazer, do que você não pode, do que você pode falar e do que você não pode. O próprio Espírito Santo de Deus vai falar no teu coração, vai te conduzir, vai te direcionar. Talvez você não encontre a saída para você, talvez você está com a tua alma machucada. Talvez você está com a tua alma ferida. Eu passei por isso antes, há uns muitos anos atrás, antes de eu conhecer a palavra de Deus. E sabe aonde foi que eu encontrei o refrigério para minha alma? Sabe onde eu encontrei a paz para o meu coração? Foi quando eu li pela primeira vez a palavra de Deus. Eu pedi para que Deus falasse comigo através da sua palavra. Porque a Bíblia tua, que está, às vezes você tem uma Bíblia na tua casa, talvez você não tenha. E se você não tem, procura a ter uma a partir de hoje. Não é caro você ter uma Bíblia. E começa a examinar. A partir do momento que eu comecei a ler, a paz veio no meu coração, veio a alegria, veio o refrigério. E eu estava sentindo uma dor tão grande, uma angústia tão grande, uma aflição tão grande na minha alma. Que se tivesse um remédio para tirar a dor da minha alma, aquela angústia, aquela tristeza, se tivesse um remédio para mim tomar, para tirar aquela dor, eu ia tomar. Eu queria tomar esse remédio. De tão angustiada e tão amargurada que eu estava a minha alma. Minha alma estava ferida. E quando a nossa alma está machucada, quando a nossa alma está ferida, ela dói. Quando alguém te machuca, fere o teu coração, quem que sente a dor? A tua alma. Quando alguém te machuca, é a tua alma que dói, ela que geme. Ela que sente a dor. E eu comecei a ler a palavra de Deus. A partir desse dia minha vida transformou. Aquela angústia, aquela dor da minha alma saiu. A paz veio o refrigério. Veio uma alegria que eu nunca tinha sentido na minha vida. E eu tenho ela comigo até hoje. Essa paz eu tenho ela comigo até hoje, há quase 30 anos. Então Deus, Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha história. E da mesma forma Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua história. Ele quer tirar você desse sufoco. Talvez você não consegue sair sozinho. Tem coisas que nós não conseguimos sair sozinhos sem a ajuda de Jesus. Começa a pedir para Ele agora graça para você vencer. Começa a pedir para Ele te ajudar a sair dessa cova. Talvez você se encontre numa cova onde tem vários leões querendo te devorar. Daniel passou por isso. Daniel foi lançado numa cova de leão. Injustamente. Sabe por quê? Porque ele estava fazendo de tudo ali para agradar a Deus. Daniel, ele era um jovem temente a Deus. A palavra do Senhor fala que ele buscava Deus 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia ele buscava Deus. Ele dobrava o joelho para buscar Deus de manhã. Ele dobrava o joelho para buscar Deus à tarde. E dobrava o joelho para buscar Deus à noite. Daniel, ele era um príncipe. E ele ia ser constituído. E ia ser elevado um grau, um patamar maior. Ali, perante o rei, Nabucodonosor. Então, os príncipes e os príncipes, os governadores, sabiam que Daniel era um homem que se destacava. Sabe, tudo que ele ia fazer, ele se destacava, ele aparecia. Deus abençoava ele, porque ele buscava Deus, ele era temente a Deus, ele estava em constante oração com Deus, jejuava, estava sempre ali falando com Deus, sabe, ele renunciava a muitas coisas que não agradavam a Deus, e Deus era com ele. E esses homens, príncipes, esses governadores,
viu, ficou sabendo que o rei ia constituir alguns daqueles jovens a príncipe, mas ele sabia que o rei gostava de Daniel. Por que o rei gostava de Daniel? Porque Daniel só fazia o que era bom, o que era correto. E quem não gosta das pessoas que faz o que é certo? Todo mundo gosta. Ninguém gosta de ficar perto daquela pessoa que é má, que só quer prejudicar as pessoas, que só faz o que é mal, o que é ruim. Não é assim que acontece? Mas Daniel era aquela pessoa abençoada por Deus, que cativava as pessoas, que fazia o bem. E o rei gostava dele. E como eles viam que o rei gostava dele, eles fizeram de tudo para atrapalhar Daniel, para puxar o tapete de Daniel, para não deixar Daniel ser abençoado. O que eles fizeram? Eles procuraram alguma coisa para acusar Daniel, para levar diante do rei, para que o rei não o consagrasse, para que o rei não exaltasse, não elevasse ele no nível maior. Mas só que como Daniel ele era reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal, eles não conseguiram achar nada para acusar Daniel. Já imaginou que benção, que homem abençoado era esse? Que eles fizeram de tudo para procurar alguma coisa ruim que Daniel fizesse, para acusar ele diante do rei, mas eles não conseguiram achar nada. Aí sabe o que eles fizeram? Eles foram até o rei, fizeram um decreto que ninguém podia prostrar diante do rei, que ninguém podia aclamar outro Deus. Eles fizeram uma estátua ali do rei e queria que ninguém podia adorar a Deus, somente o rei. Agora já pensou, imaginou uma coisa dessa? Que ninguém podia adorar os deuses do rei. O que o rei fez? Ele fez um monte de bezerro ali de ouro, um monte ali de estátua, e queria que todo mundo se prostrasse. Queria que não podia ninguém adorar a Deus, somente o Deus do rei. Mas como Daniel, ele era fiel a Deus e temente a Deus, e outra coisa, se não obedecesse o decreto do rei, que aqueles abençoados fez para destruir a vida de Daniel, que eles queriam matar, se não obedecesse, sabe o que queria acontecer com Daniel? Daniel ia morrer. Se Daniel não obedecesse o decreto do rei, o qual eles fizeram, e mandaram o rei selar com seu anel, porque de primeiro não tinha assinatura não, o rei ele selava com seu anel. E se ele selasse com seu anel, ninguém podia revogar a palavra do rei. A palavra do rei não tinha revogação, não. Falou, tá falado. Determinou, estava determinado. O que acontece? Aí eles fizeram isso. Aí agora eles pensaram, agora nós pega Daniel. Agora nós acaba com o Daniel, nós destrói ele, por quê? Agora ele não vai ser consagrado a príncipe. Ele não vai ser consagrado a um nível maior. Por causa de que eles fizeram isso? Por causa de inveja. Porque Daniel ele não prejudicava a vida de ninguém. Daniel não fazia mal para ninguém, muito menos para aqueles que estavam querendo matar ele. A inveja faz essas coisas. A inveja, o olho grande, a cobiça. A inveja faz essas coisas. Já imaginou? E dá gasto de canto. Quantas vezes as pessoas não têm falado mal de você pelas costas? Quantas vezes as pessoas não têm te julgado, te caluniado, apontado teu defeito, apontado falha? Não é assim que às vezes acontece? Quem faz essas pessoas? A inveja. É o invejoso. Ele quer estar no teu lugar, ele quer se destacar como você, quer fazer como você faz e não consegue. E ele procura uma forma, um meio para te derrubar, para destruir você, para puxar o teu tapete. Isso acontece muito no mundo no qual nós estamos vivendo hoje. Nós vivemos pela misericórdia de Deus. E o que acontece? Voltando ali na história de Daniel, a palavra do Senhor fala que Daniel, ele não temeu. Ele não temeu o homem. Ele não temeu o rei. Sabe quem que ele temeu? A Deus. E a palavra do Senhor fala que nós temos que temer a Deus. Temer e tremer diante de Deus. E muitas vezes as pessoas temem o homem, mas não temem a Deus. A palavra do Senhor fala que Daniel, ele continuou orando 3 vezes ao dia.
Aí o que eles fizeram? Eles prepararam uma cilada para pegar o Daniel. E ele sabia que Daniel ia orar, ficar lá de butuca lá olhando. Porque Daniel, ele orava com a janela aberta para o lado de Jerusalém, a cidade santa. Jerusalém é uma cidade escolhida por Deus. Se você não sabia, fica sabendo. Essa cidade santa é escolhida por Deus, cidade eleita por Deus. Jerusalém, Israel ali. E o que acontece? Daniel pôs-se a orar de dia, de manhã, à tarde e à noite. Ele continuou, da mesma forma que ele estava, ele continuou. E a palavra do Senhor fala que eles foram lá ver, ficar sondando Daniel. Ele só não podia filmar porque hoje não existia a câmera para tirar uma foto, não existia uma máquina para filmar, um celular para filmar, eles não conseguiram filmar. Mas foram lá correndo contar para o rei. Ah, rei, Nabucodonosor, você sabe aquele decreto que você fez, que ninguém podia buscar outro deus a não ser os teus deuses, Daniel, Nabucodonosor? Aí o rei fala assim, então, Daniel, aquele que você tanto gosta, aquele que você tanto ama, que você gosta dele, então ele desobedeceu o teu decreto. Daniel está lá dobrando o seu joelho 3 vezes nos dias, buscando ao Deus lá do céu. Aí o que o rei teve que fazer? O rei teve que lançar ele na cova do leão. O rei teve que lançar ele na cova do leão, mesmo gostando dele, de Daniel. Por quê? Porque a palavra do rei era um decreto e não poderia ser revogada. Aí sabe o que acontece? Até ali aconteceu o que eles queriam. É jogar Daniel na cova para ele ser morto. Só que eles não sabiam que quando a gente é fiel a Deus, temente a Deus e obediente a Deus, Deus ele guarda a gente, Deus ele protege, Deus ele livra nós do mal, livra nós da cova do leão, livra nós da boca do leão, para que nós não morremos despedaçados, estraçalhados. E a palavra do Senhor fala que o rei, quando ficou sabendo que ele ia ter que jogar Daniel ali na cova, o rei ficou muito triste. O rei chorou muito. O rei, que naquela época, antes do rei dormir, os músicos iam tocar música para o rei. Aqueles instrumentos de música para ele. E esse dia, o rei não quis saber de música. E quando eles foi lançar Daniel lá na cova, ele falou assim, Daniel, quem sabe, o Deus que tu serve te livrará da boca dos leões. Quem não sabe o Deus que tu serve livrará da boca dos leões? O rei falou para ele, mas o rei ficou triste. A palavra de Deus fala que o rei não comeu, passou a noite em claro e não quis ouvir música. Por quê? Porque ele amava Daniel. E sabia que aquilo estava sendo decretado, ele não devia, porque ele estava buscando o Deus do céu. E a palavra do Senhor fala que eu sinto a presença de Deus, até choro. A palavra de Deus fala que eles lançam Daniel na cova. Quando Daniel cai na cova, os leões não comem Daniel. Deus enviou os anjos lá e fez o leão dormir. Deu camanaçu, meu Deus, fez os leões dormir. Deus não deixou os leões comer Daniel. Deus guardou Daniel. Então Deus guarda aquele que é fiel a ele. Deus guarda aquele que é temente a ele. Deus ele guarda. Deus ele cuida dos seus escolhidos. Deus ele cuida. Então seja mais temente a Deus, busca mais a Deus, começa a ouvir mais a palavra de Deus. Para que você seja guardado e protegido assim também por Deus, assim como Daniel foi. E eram vários leões que estavam ali dentro daquela cova com fome, famintos. A palavra do Senhor fala que quando amanhece o dia, que o rei passou a noite em claro, preocupado com Daniel, quando amanhece o dia, isso eu estou chorando porque a gente vê o poder de Deus, a fidelidade de Deus com aquele que é fiel com ele. Quem é fiel a Deus, não tem como Deus não honrar ele. Se você é fiel a Deus, Deus vai te honrar.
seja no pouco, seja no muito. Aí quando chega de manhãzinha, sabe o que acontece? O rei foi correndo lá na cova. O rei foi correndo na cova e começou a gritar por Daniel, para ver se Deus tinha dado o livramento para ele, para ver se ele não estava morto. Imagina a angústia que esse rei passou, a dor que ele sentiu do seu coração a noite inteira ali. Passou a noite em claro. Imagina a decepção que ele ia ter se ele chegasse ali e Daniel tivesse morrido. Como que ele ia se passar o resto do dia, o resto da vida dele? Mas a hora que ele grita por Daniel, ele responde. E fala: o Deus vivo qual ele servia, salvou ele, fechou a boca do leão. Aí o rei pega e faz um decreto. Que alguém que se levantasse contra o Deus de Daniel, que é o nosso Deus que está no céu, e que não adorasse ele, ia ser morto. E sabe aquelas pessoas que queriam matar Daniel, que queriam prejudicar Daniel? Sabe o que aconteceu com elas? O rei pegou e mandou lançar eles lá na cova. E não foi um, só dois, não foi vários que se levantaram contra. Fizeram uma moinha, uma tramóia contra a vida dele. Foram vários. E a palavra do Senhor fala que antes deles chegar no fundo da cova, o leão os despedaçou e estraçaiou eles. Não sobrou nada. Eles nem chegou no fundo da cova. Mas Daniel saiu ileso, porque Deus era com ele. Para aí você pode ver como que é grande o poder de Deus. Como que Deus é maravilhoso, Ele cuida de nós quando nós somos obedientes a Ele. E a partir de hoje, seja mais obediente a Deus. Começa mais a ler a palavra de Deus. Começa mais a meditar, a examinar a palavra dEle. Nós obtemos conhecimento, sabedoria e entendimento. Lá em Salmo 1, a palavra do Senhor fala para nós meditar nela de dia e de noite. Para termos o cuidado de fazer tudo conforme nela está escrito, como está lá também em Josué. Nós vamos ser, se nós obedecer a palavra de Deus, começarmos a ler e obedecer, a palavra de Deus fala que nós vamos ser como árvores plantadas junto a ribeiros de água, na qual sua estação vai dar fruto. E tudo quanto nós fizermos vai prosperar. Isso acontece com todos aqueles que examinam a palavra dele de dia e de noite. Eu vou ler aqui o que fala lá em Salmos 1. De dia e de noite. Eu vou ler aqui o que fala lá em Salmos 1. O que Jesus está falando em Salmos 1. Quando a gente examina a palavra de Deus. Nós podemos ver que Daniel ele não temia morrer. Ele sabia que se ele morresse, Deus, ele sabia para onde que ele ia. Mas ele sabia, com a fidelidade que ele tinha, Deus ia guardar ele e livrar ele do mal. Aqui é onde fala. Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que está em 1. Vou ler do 1 até o 4. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Assim somos nós. As folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Você já viu como uma planta está plantada junto ao ribeiro de água? Perto de uma nascente de água? Ela fica verde o dia inteiro, ela não murcha, ela não cai as folhas. Assim somos nós. Nós temos força, nós temos vigor, nós temos paz, nós temos alegria, nós temos saúde. Isso não quer dizer que nós não vamos ter problemas. Sim, nós vamos ter problema, mas em meio aos problemas, à diversidade, nós vamos ter paz, nós vamos ter feliz. Nós vamos ter força para vencer os obstáculos que a vida tem, que a vida às vezes não oferece. Nós vamos ter força. A melhor coisa que nós temos é a paz. O que é a paz? A paz é a presença de Deus. Se a palavra de Deus é a boca de Deus falando, você está trazendo a paz para dentro de você, paz para dentro da tua casa, paz para dentro do teu lar. Começa a ler, que seja um versículo por dia, de manhã, antes de você levantar, um versículo.
por dia, ou à noite, encerrado onde você dormir, para você ver como que a tua vida vai mudar. Como que a tua história vai mudar a partir de hoje, se você começar a fazer isso. Se você não tem uma Bíblia, procura ter uma a partir de hoje. É a boca de Deus falando, é a paz, é o refrigério para tua alma. Quantas vezes eu estava angustiada, triste, só de eu ler a palavra de Deus, aquilo saía, porque ele é poder de Deus. Pela palavra que Jesus pregava, muitos eram libertos, eram curados. A palavra de Deus fala que os cativos e oprimidos eram livres, eram libertos. Através do quê? Da palavra que Jesus pregava. E ele veio ao mundo para isso, para resgatar, para salvar, para curar. Abrir os olhos daqueles que não conseguem enxergar, aos olhos do cego, mas que cego? Às vezes você enxerga, mas cego espiritualmente. Às vezes a pessoa se encontra com a visão tapada. Não consegue ver a verdade. Como está no Evangelho de João 8,32, a palavra do Senhor fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade vos libertará. E como você vai conhecer a verdade? Examinando a palavra dele, examinando as escrituras. Ele é a verdade, ele é o caminho. Jesus é a verdade, ele é o caminho. Como está no Evangelho de João 14,6. Aí Jesus está falando assim, ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus está falando para você nessa tarde que ele é o caminho que te conduz ao céu. Ele é o caminho que te conduz à salvação. É através deles que nós vamos ter a vida eterna, em nome de Jesus. É através dele. Ele é o caminho. Ele é a porta aberta. Ele é a porta que nos dá livramento. Ele é que dá força para você vencer. Ele que tira você desse sofrimento que você se encontra. Essa dor que está na tua alma, esse vazio, essa força, essa falta de, essa inquietação. Talvez você não tenha, para você nada tá bom. Talvez você não tenha paz, um vazio na tua alma. Eu tinha esse vazio, hoje não. Hoje eu tenho fé. Hoje eu tenho alegria. Eu não tenho mais vazio, hoje eu tenho a presença de Deus aqui dentro do meu coração. As pessoas chegam perto de mim e falam: nossa, Shirley, eu sinto uma paz quando eu estou perto de você. O que é isso? Que paz que é essa? É a presença de Deus. Desde o dia que eu conheci a palavra de Deus, que eu aceitei Jesus como o único e suficiente salvador da minha alma, que eu levantei a minha mão para o céu. Eu entreguei minha vida na mão de Deus, para que Ele fizesse segundo a vontade dEle. Eu falei: Pai, que seja feita a Tua vontade, não a minha. Deixei Ele fazer o que Ele quisesse comigo. Hoje eu estou aqui fazendo a vontade dEle. Jamais esperava que eu fosse estar aqui hoje fazendo uma live. Sabia que você que está ouvindo aí, Daniel, você que está ouvindo essa palavra agora, Deus tinha um encontro marcado com você neste exato momento, porque Ele te ama. Porque o meu horário de fazer live é 19h30 da noite, 9 horas da noite. Mas hoje, Daniel, Jesus mandou fazer o live nesse horário, a partir das 2 horas. Porque Ele te ama. Ele tinha um encontro marcado com você e Ele queria falar com você. Sabia disso? Porque eu não costumo fazer live essa hora. Eu só faço live às 9h30. A partir das 9h30 é que eu faço live da noite. Mas hoje Jesus falou comigo: hoje você vai fazer live a partir das 2 horas da tarde. A partir das 2 horas da tarde, você vai fazer uma live. E eu falei: Senhor, amém. Eu obedeci. Tá dando uma falhinha, a internet tá ruim. Então, eu obedeci a Deus. E quando nós obedecemos a Deus, nós só temos a ganhar. Então, saiba que Jesus te ama. Olha como você é especial para Deus. Olha o carinho que Deus tem por você, pela tua pessoa. Por isso que Jesus veio no mundo. Porque Deus, Ele não faz acepção de pessoa. Jesus, Ele te ama. Ele quer salvar você, quer salvar tua casa, quer salvar tua família.
Você não está aqui ouvindo essa live por acaso, não. Deus tinha um encontro marcado com você. Ele mandou que eu fizesse. Por isso, para você ter uma certeza que você é especial para Ele, que Ele te ama. Para que você medite mais na palavra. Examine as escrituras. A partir de hoje, que você seja uma nova criatura. Que você muda o teu maneira de viver, de comportar. É através da palavra de Deus que você vai viver. E a partir de hoje, começa a ouvir mais a mensagem da palavra de Deus. Como eu falei, eu sempre faço as lives às 9h30 da noite, às 21 horas e 30 minutos. Mas hoje Deus mandou fazer uma live à tarde. Hoje eu não estava trabalhando. E Ele falou, hoje você vai fazer às 2 horas da tarde. Eu não entendi e não questionei a Deus por quê. E nem para quê. Eu obedeci, porque eu sei que Deus ele tem um propósito. Eu sei que nada acontece por acaso. Nada acontece na nossa vida por acaso. Você tinha que estar aqui ouvindo essa palavra. Você tinha que estar aqui ouvindo essa mensagem da palavra de Deus. Porque Deus ele tem algo a fazer na tua vida. Jesus ele te ama, quer mudar teu cativeiro, quer mudar tua história, assim como ele fez na minha vida. E fez e está fazendo na vida de muitas pessoas. Porque ele veio para libertar, salvar e transformar. Como eu falei, ele veio para abrir os olhos dos cegos. E Deus hoje quer abrir tua visão, não que você seja cego. Abrir tua visão, aquilo que você não consegue ver, aquilo que você não conseguia entender. Eu tenho certeza que Deus esclareceu muita coisa para você nesta tarde. Eu sei que a partir de agora você vai ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Deus vai abrir portas para você que estava trancada. Deus vai mudar a tua história. Busca para Deus uma resposta. Às vezes você busca para Deus uma resposta que Deus vai te dar uma solução. Deu uma sede de Deus, deu uma sede de Deus, não deu uma vontade de ouvir as coisas de Deus? Esse é o Espírito Santo. E vai começar a te dar sede de Deus agora para frente. Vai começar a te dar sede. Sede de quê? Da palavra de Deus, de ouvir a mensagem de Deus. A partir da primeira vez que eu pedi para que Deus falasse comigo, sabe? Veio aquela sede, aquela vontade de conhecer Deus. Eu comecei a ler a palavra de Deus, comecei a ler o Novo Testamento. A partir de Mateus ali. E ali eu fui lendo, conforme eu fui lendo, Deus foi abrindo meu entendimento e a paz foi vindo. Deus começou a transformar a minha vida. E Jesus veio para fazer isso na tua vida, para libertar, transformar e salvar. E a partir de hoje começa a examinar a Escritura. Sabe o que a palavra de Deus fala? Ali em Salmo 119, 103, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então ele é lâmpada para o teu pé. Luz para o teu caminho. Ela não deixa você vacilar o teu passo. Ela é luz, ela clareia, ela ilumina o teu caminho, ela ilumina a tua vida. Ilumina tudo. A palavra de Deus, ela ilumina, ela esclarece as coisas para você. Ela esclarece. Aquilo que você não entendia, você passa a entender. Você pode ver que nós já estamos vivendo os fins do tempo. A palavra de Deus fala que Jesus vai vir nas nuvens, ele está voltando. Tudo que está acontecendo está se cumprindo. As guerras, sabe? Acabou o acabou o amor das pessoas, com as outras. Você vê que elas estão matando as pessoas por causa de pouca coisa. Estão matando as pessoas por causa de pouca coisa. Por quê? Porque nós estamos no fim dos tempos. Jesus está voltando, Jesus está às portas. E o que nós temos que fazer é cada dia mais pegar com Ele. E se nós morrer desconcertado, de qualquer jeito, de qualquer maneira, o que vai acontecer conosco? Nós não vamos subir. Nós não vamos herdar o reino do céu. Nós vamos ficar o quê? Ficar aqui? Entendeu? Então o que nós temos que fazer? Buscar Deus, colocar Deus acima de todas as coisas. Porque Deus ele vai fazer um milagre na nossa vida. Deus ele vai fazer o impossível para que nós possamos herdar o reino do céu. Mas nós temos que fazer o quê? A nossa parte. Examinar as escrituras e andar conforme a palavra dele manda, ordena. Então eu vou ficar por aqui hoje. Foi essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Que Deus abençoe, irmã Lisângela. Já estava terminando. Depois, se quiser ver a mensagem, Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo, Daniel. Fica com Deus. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. E amanhã, se Deus quiser, ou sábado, eu vou estar aqui fazendo outro. Em nome de Jesus. Fica com Deus. Uma boa tarde.